Peraí. Prontinho. Então, pessoal, boa noite. Essa aqui é a Dani. Ela é mais que parceira nossa aqui da Que Carreira. A Dani, a gente está aqui hoje com a Isabelle, com a Débora, com a Bianca e com a Lívia. Todas elas têm curiosidade sobre a psicologia. Okay. E a Dani, gente, é uma psicóloga, assim, bem diferente, tem uma história bem legal para contar. Uma história fora da curva. Isso, é bem diferente, então acho que vocês vão gostar bastante. Tá? Eu queria que vocês aproveitassem bastante para tirarem suas dúvidas, tá bom? Participem, que a Dani é super legal e ela não vai ficar brava com vocês, então podem ficar à vontade, né? Podem aproveitar, perguntar tudo, ser bem curiosa, tá tudo certo. Ah, legal. Tô vendo que você tá mais morena aí. Tô, então. Eu passei um período em Cancún, né, meu bem? Então, imagina. Tive que enfrentar aquela solaca de lá. Aí, quando eu saí de lá, cheguei aqui na Flórida, tá um sol, um calor insuportável. Parece que eu tô em Manaus, na época que eu morei lá, né? Uhum. Então, eu tô morena. Acabei ficando morena sem querer. Esse calor, o calor em Miami aí é o famoso perrengue chique, né? É o perrengue chique, exatamente. Ó, a Bianca morou no México também. Então, sim. Bianca sabe. Eu não sei em que pedaço do México, mas você sabe que Cancún não é fácil pra gente, não. Gente, eu sei. Sei. Bem isso. Ah, que legal. Dani, para a gente começar nossa conversa hoje, queria perguntar... Ah, Giovana, que legal que ela está entrando também. Então, tem mais uma menina. Ótimo. Peraí, então vamos para ela entrar. Tá bom. Ah, entrou. Oi, Giovana, tudo bom? Você está escutando? Oiê, tudo. Tudo bem? Quer abrir a sua câmera para falar um oi para a gente? Aí fica mais... Aí, agora sim. Olá, Giovana. Giovana, estava falando para as meninas que a Dani é uma psicóloga com um perfil bem diferente, tá? Que eu acho que vocês vão curtir bastante, aliás, eu tenho certeza. Então, fica bem à vontade, tá? Para tirar suas dúvidas, para conversar com ela. Aproveitem o momento. Então, Dani, agora vamos começar mesmo. Eu queria que você falasse para as meninas como que você tomou a sua decisão, né, de ser psicóloga, se você sempre quis seguir essa carreira, quantos anos você tinha, como que ocorreu isso? Tá, na verdade, pessoal, hoje eu tenho 48 anos, e a decisão, eu fiz o caminho inverso que vocês fazem, né? Vocês primeiro estudam, depois casam, têm filhos, e aí constituem família. Aí eu não, eu fiz isso um pouco mais tarde, fui constituir família aos 26, e eu tinha uma formação técnica, eu trabalhava com turismo. E aí eu tive a primeira filha, para ser bem sucinta, e minha filha quase foi a óbito, então ela ficou muito ruim, bem pequenininha. E logo depois desse episódio dela, eu tive que fazer um tratamento psicológico, que eu fiquei meio maluca, né? E assim, não que maluca, mas eu estava muito... fiquei com uma preocupação extrema, eu estava muito ansiosa, eu tinha medo o tempo todo de que pudesse acontecer alguma coisa, porque ela era muito pequenininha. Então, assim, teve uma situação que culminou na minha ida ao psicólogo, que foi, eu passei 3 noites sem dormir. E essas 3 noites sem dormir foram ocasionadas pelo medo de que acontecesse alguma coisa com ela, então eu ficava em cima e eu botava um espelhinho para ver se ela respirava. Quando meu marido viu aquela situação, ele falou, você não está legal, vamos embora, eu já estava meio que variando mesmo, e aí eu fui para o psicólogo. E lá, nessa época, eu estava com 27 anos. E aí, quando eu cheguei lá, ela cuidou de mim. E quando eu saí de lá, quando acabou, nessa época eu morava no Paraná, porque eu sou esposa de militar, então a gente não para num canto num segundo, 3 anos num canto, 2 anos no outro canto, viajando o Brasil todo. E aí, quando acabou essa situação, quando eu cheguei em Manaus, que aí eu fui morar em Manaus, eu pensei assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa para ocupar meu tempo, eu já estava com o segundo neném, o segundo filho. E aí eu falei, o que eu quero fazer? O que eu gostaria de fazer? E aí eu tive, assim,
um insight, falei, pô, eu quero fazer o que a Jaqueline fez comigo. Jaqueline foi a terapeuta que cuidou de mim na época. E aí eu falei, mas por que eu quero fazer isso? Porque a Jaqueline tinha, assim, uma destreza, tinha uma habilidade, ela me fez voltar. E eu falei, tá aí, vou ver o que faz psicólogo. Aí entrei, isso foi deixa eu ver, 2002, final de 2002. Eu já estava com quase 30 anos, estava com 29. E aí eu optei, falei, não, tá aí, eu vou ver o que faz. Aí vi lá que psicólogo atende as pessoas, trabalha com saúde mental, mas tem psicólogo social. Na época ainda era muito rasa a informação, aí eu falei, vou fazer psicologia. E comecei a fazer o curso, e foi isso que me impulsionou, o desejo de... na época eu não tinha que carreira para poder ser certeira, né, na parada, mas eu tinha aquela coisa de pensar assim, poxa, a Jaque fez um trabalho incrível comigo, eu acho que eu tenho condição de fazer isso, porque eu também me comovo com as pessoas, eu também tenho empatia, eu também tenho facilidade. Então eu comecei a me botar um pouco no lugar dela e ver se eu conseguiria fazer igual. Com a técnica, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer psicologia. No dia que eu falei para o meu esposo, que a gente já era mais velho, né? Ele falou assim, cara, psicologia? Mas assim, você sabe que isso não dá dinheiro, né? E assim, vocês vão ouvir isso, tá? Se vocês falarem com as pessoas sobre psicologia, eles vão dizer para vocês, mas você sabe que você vai passar fome, né? Você sabe que no Brasil o psicólogo não ganha dinheiro. É sempre esse discurso. Você vai pagar para trabalhar, né? Você vai pagar para trabalhar, você não vai ganhar dinheiro. Então, sempre esse discurso. E aí eu falei, Márcio, assim, eu quero fazer uma coisa que me preencha, que me faça bem, que me faça feliz. E aí eu não estou puxando sardinha para que carreira, não. Mas é muito difícil você tomar uma decisão, uma escolha, quando você está às cegas, quando você tem um pano preto nos teus olhos, com um monte de opções para você tatear, tipo, tá, pega isso aqui, diz o que é. Pô, você só vai tatear, e às vezes o tato não está te dizendo exatamente, né, o que é aquilo que você está pegando. Então, o que carreira, não, ele acaba facilitando, né? Então, uma experiência como essa, de bater o papo com um profissional que viveu a experiência da profissão, que está ali, que está trabalhando, que está atuando, isso é muito, muito rico. Porque eu não estou dizendo que a carreira de vocês vai ser igual à minha, mas vocês têm um norte, tem uma, sabe, aquela parada de, poxa, a Dani falou isso aqui, tá, isso aqui não vai funcionar para mim, mas tem esse caminho aqui, ou então, não, psicologia talvez não seja para mim. Ainda que seja por anulação, é muito mais tranquilo você tomar uma decisão assim, sabe? E com as ferramentas, tem os testes, então isso facilita muito. Isso que eu ia falar, né? Ainda mais já vindo encaminhada, né? Porque não é somente a vivência, né? Então, elas já com o relatório na mão, sabendo o seu perfil delas, exatamente. Exatamente. Né? Então, é muito mais fácil do que você jogar no Google e falar, o que eu devo fazer? Exato. Quando eu faço orientação vocacional, os meus orientandos ficam assim, caraca, Dani, você tá me lendo, como pode? E aí a gente começa a fazer adaptação, né, das profissões, e às vezes, uma profissão que você fala, eu não vou fazer engenharia química, eu gosto de moda. Mas aí você pensa, caraca, em moda eu posso trabalhar com texturas de tecido, eu posso trabalhar com estampas, então engenharia química vai ser super tranquilo para eu fazer, porque, querendo ou não, a gente tem a expertise de mercado, a gente sabe o que pode jogar, vocês não têm obrigação de saber, né? Então, para mim foi muito difícil e eu sofri muito no sentido da crítica mesmo, né? O que você vai fazer? Psicologia, não sei o quê. E aí eu fiz psicologia. Então foi assim que eu fiz a minha escolha. No susto, mas deu certo, entendeu? No susto, mas deu certo depois. Que legal, Dani. E na faculdade, muita leitura, como que são as matérias, assim? Então, os primeiros períodos de psicologia, eles são um pouco desanimadores para o aluno que quer falar com Freud, que quer falar com Aaron Beck, que quer, entendeu? Falar com Jung. É um pouco desmotivante, mas ele é fundamental para que a gente compreenda o que a gente vai ver sobre os outros teóricos no futuro. Então, a gente vai estudar
muita sociologia, antropologia, filosofia, vamos estudar farmacologia. Apesar da gente não receitar medicamento, a gente precisa entender qual é a função desses medicamentos dentro do organismo, ainda que a gente não medique, tá? Porque a gente não prescreve. A gente vai estudar psicopatologia. Nos primeiros períodos é mais isso mesmo, assim, filosofia, sociologia, antropologia. E você me pergunta assim, Dani, mas por que a gente vai estudar isso? É simples. Vocês sabem qual é o objeto da psicologia? O objeto de estudo da psicologia? Vocês imaginam, assim? O que a psicologia estuda? Se perguntarem para vocês. Alguém quer tentar? Débora, Isabelle, Lívia, Bianca e Giovana. O que vocês acham? Não tem problema errar, não, tá? Tá de boa. Vocês não começaram o curso. O que vocês acham que a psicologia estuda? Rádio silêncio. Isso quer dizer... Uma de cada vez, hein? Não precisa falar todo mundo junto, não. Vamos lá. Alguém chuta? Só dá um chute. Comportamento. A psicologia estuda o comportamento humano. Por que ela estuda o comportamento humano? Porque a ciência só estuda o que é observável. E o que a gente observa nas pessoas? O comportamento delas. Então, assim, se você não entender que a constituição de casamento para uma mulher árabe que mora no Brasil é diferente da constituição de casamento de uma mulher brasileira que veio do Nordeste e mora aí em São Paulo, vocês não vão conseguir atendê-las. Vocês vão querer que todo mundo seja igual. E aí o psicólogo é ruim. Se ele começar a classificar as pessoas, não, porque você é assim, tem que fazer desse jeito. Não. Então a gente tem que estudar sociologia, tem que estudar história. Às vezes, história da arte. Tem curso de psicologia, acho que o da PUC de São Paulo apresenta história da arte, porque tem muita da função do feminino dentro do contexto histórico da arte, que norteia muita gente. Então, assim, para que a gente consiga compreender o ser humano no comportamento que ele apresenta, a gente precisa entender um pouquinho de cultura. E essa é uma das coisas que me apaixona no curso de psicologia, porque eu me vejo obrigada a me inserir, a criar uma imersão nas culturas quando eu vejo elas, quando eu fiquei assim extasiada quando eu descobri que eu trabalhei, já atendi uma muçulmana. Ela ia com aquele lenço e tal, não sei se alguém aqui tem acesso a esse tipo de pessoa, e elas, a coisa que elas mais amam na vida é se cobrir, porque culturalmente para elas, para mulheres de São Paulo, feministas que queimam sutiã, aquilo pode ser um absurdo, mas culturalmente ela se sente respeitada como ser humano, ela se sente ovacionada, ela está coberta porque ela tem um homem que cuida dela. Ai, mas isso é antigo. Para a gente, para a nossa cultura, mas para ela, isso é respeito, entende? Então, assim, a gente não pode atropelar, e eu acho que o rico da psicologia, o que faz me apaixonar é porque cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa tem uma essência, uma coisa incrível para conhecer. Eu digo muito para os meus pacientes que eles são um mundo único. E eles são mesmo um mundo único. Cada uma de vocês é um mundo único. Por mais que goste de coisas parecidas, somos muito diferentes. Então, o curso de psicologia, ele é bem vasto nesse sentido. Então, nos primeiros períodos são essas matérias. Lá pelo meio, você começa a ver teorias de personalidade, começa a ver psicopatologia, né, quais são as doenças, né, e aí tem aqueles livros bem fininhos dessa costura, assim, bem fininhos, para a gente não é obrigada a saber tudo, mas a gente consulta ele com regularidade, porque são muitas patologias. Hoje eu atendi uma paciente que ela falou assim, Dani, mas eu sou diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas você está suspeitando que eu sou border, que eu suspeitei que ela é borderline. Aí eu falei, amor, eu estou suspeitando, por isso que eu quero que você vá ao médico, que você converse com ele, que aí a gente indica o psiquiatra, né? E aí ela falou assim, mas por que você viu isso? Eu falei, pelas crises que você vem apresentando
dos últimos 2 meses para cá, que está muito diferente, você está muito estranha, não era assim. Aí ela, entendi. Então, assim, a gente tem que ter um ouvido fino para ouvir a queixa do paciente e perceber que o comportamento dele está destoando do que a gente considera normal, né? E normal é aquilo que se repete com mais frequência, de uma maneira mais natural, digamos assim. Então, escapa daquilo já não está normal, pode ser um transtorno, pode ser uma patologia. E aí, mais para o final do curso, a gente começa a ver os vieses da psicologia, que são, assim, não vou lembrar de todos, porque são muitos, né? Porque pensa, onde tem um ser humano, tem psicologia. Então, a gente pensa, tem psicologia nas empresas, que é psicologia organizacional, tem psicologia clínica, né, que é a que eu faço hoje, com mais atuação, tem a orientação vocacional, que eu também atuo nela, como que carreira, tem a psicologia social, que aí no Brasil, que eu estou na Flórida, né, estou nos Estados Unidos, então é diferente. Aí no Brasil é muito, muito pobre, muito, assim, não tem incentivo, então é um pouco difícil. Tem a psicologia do trabalho, tem a psicologia neurológica, que é o neuropsicólogo, e aí tem várias outras psicologias, educacional, do desenvolvimento, psicologia, alguém lembra ou sabe de alguma? Psicologia do esporte. Do esporte, Está agora com as super em Olimpíadas. voga, agora com as Olimpíadas. Psicólogo tá lá em Tóquio? Está super em voga. A psicologia do esporte virou um grande boom, assim, de uns 10 anos para cá, cresceu absurdamente, sabe? Então, aí no finalzinho do curso a gente vai vendo mais essas psicologias e aí a gente vai tendo acesso a alguns estágios, entendendo como é que atua e tal. Fora a carreira acadêmica, né, que você pode escolher trabalhar dando aula, enfim, fazendo psicologia dentro da faculdade. Então, seriam a faculdade é isso, é basicamente isso. E Dani, o pessoal não é muito fã de matemática. O pessoal bem de humanas, assim. A faculdade tem estatística só, né? De exatas, a gente tem estatística e psicometria. Psicometria é um curso, é uma cadeira da disciplina, é uma disciplina da faculdade, que a gente aprende a fazer testes psicométricos. Então, eles fazem parâmetros com a estatística. Então, assim, se você quer saber criar um teste, porque existem psicólogos que trabalham só com isso, a galera mais de exatas normalmente vai para esse lado. É outro ramo da psicologia, que é o psicólogo que quer aplicar teste, ele quer fazer teste. Então, ele quer fazer teste de personalidade, ele quer fazer teste de curva de aprendizagem, aí ele vai para o lado da psicometria. E a estatística que a gente estuda é mais para a gente aprender a ler relatórios, gráficos, né? A saber entender, assim, a população X tem X%, essa amostra, é mais para ter essa leitura, e na hora que a gente vai fazer os nossos trabalhos na faculdade, que são projeto de pesquisa, monografia ou TCC para algumas universidades, a gente tem que saber fazer parâmetros, né, de pesquisa, você tem que saber fazer uma amostragem, separar, e aí por isso que a gente aprende estatística, mas é uma estatística bem tranquila, bem leve. Assim, para quem passa o ensino médio igual elas passam, estudando tudo que estudam, tira de letra, né? Vocês não vão usar absolutamente nada do ensino médio, a não ser somar, dividir, multiplicar e subtrair, nada além disso. Então, assim, é muito tranquilo. E tem também concurso, né, para psicólogo, não tem? Tem, então. Hoje, o curso de psicologia, ele leva 5 anos, né? Você tem 5 anos para fazer o curso, você pode fazer ele em 4 anos e meio, que foi o que eu fiz, porque eu não sou muito normal, apesar de ser psicóloga, porque eu vou explicar para vocês por que eu antecipei meio período da minha faculdade, eu terminei mais cedo. E você pode fazer ela em no máximo 7 anos. Porque, né, tem o mínimo e o máximo de cada universidade, de cada curso. Por que eu fiz? Porque quando eu estava para me formar,
abriu o concurso da aeronáutica para oficial. E eu tinha idade para fazer o concurso. Só que eu tinha que estar formada até julho, porque o concurso, a prova seria em setembro. Olha só, eu tinha que estar formada até julho, porque a minha prova seria em setembro, e eu passando, eu teria que me apresentar com toda a documentação, inclusive o diploma, já carimbado pelo MEC, em fevereiro do ano seguinte. E aí, eu dei a louca. Eu puxei 6 meses de matéria, teve um período que eu fiz 12 disciplinas, e aí eu antecipei para poder eu conseguir o meu curso, o meu diploma, eu consegui ele em novembro. Ele chegou em novembro. E aí, se eu tivesse que ir para apresentar a documentação, eu estava com tudo na mão. Então, por isso que eu fiz em 4 anos e meio. A psicologia, ela tem concursos em todos os lugares. Só que hoje, e aí é legal poder falar isso para vocês que estão pensando em fazer o curso, alguns concursos não valem a pena. Eu vejo concursos que me deixam extremamente triste, porque eles colocam assim, 40 horas semanais é você trabalhar de 8 até as 6 da tarde, todos os dias, tá? Para você ganhar, eu vou falar um curso maravilhoso, que é o da Polícia Federal, todo mundo fica esperando, para ganhar 5 mil. Ah, Dani, você está falando que é pouco? 5 mil para mim, Deus me livre. Eu vou lá na MEC e compro um monte de maquiagem, eu fiquei rica com 5 mil, é muito dinheiro. Então, só para vocês terem uma ideia, eu ganho em média 35 por mês. Então, eu não quero... E eu ganho 35, eu estou na Flórida, eu atendo online, eu botei uma blusinha básica para atender vocês, mas eu estava de pijama até ainda agora. Eu tenho uma vida muito confortável para mim, eu ganho muito bem. E o Elinho sabe disso, não estou criando imaginação, não estou imaginando nada, é real, né, Hélio? Sim. E aí o que acontece? Eu não vou para dentro de um escritório, nada contra quem queira, porque é um status, né? Você ser da Polícia Federal, você tem ali emprego para o resto da sua vida. Mas, assim, para mim já não cabe mais. Eu não tenho... Para o status que eu criei com a minha psicologia, não cabe mais. Então, eu fico um pouco triste. Mas a gente está falando de um curso top. Ai, gente, desculpa, só um minutinho. Não, tranquilo. Desculpa mesmo. É que estão tentando me ligar do Brasil, só que aí ele toca, mas eu não atendo, né? Não tem como. E aí o que acontece? Tem concursos de prefeituras de algumas cidades, até em São Paulo mesmo, que tem a coragem de pagar R$ 1.200 para 40 horas semanais. É o preço da faculdade hoje. É o preço, até menos que a faculdade, algumas faculdades, né? Alguns cursos. Então, assim, eu acho um absurdo, porque eles não valorizam, mas eu penso muito que o valor da psicologia está nos psicólogos. Na hora que a gente começar a fazer um movimento, entendendo, mostrando a importância do nosso trabalho, a gente é validado, a gente é respeitado, e as pessoas, não, eu pago. Logo no começo da minha carreira, como clínica, que eu comecei a trabalhar só com a clínica, eu ficava assim, ai, gente, vou cobrar? Ai, coitada, a pessoa está sofrendo, vai ver, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí eu comecei a meio que tomar umas na cabeça, eu falei, não, gente, eu me formei, passei 5 anos na faculdade, só estudando, depois eu fiz uma primeira pós, então 5 anos, a primeira pós 2 anos, 7, fiz uma segunda pós, 9, fiz uma terceira pós, 11, agora estou fazendo mestrado, mais 2 anos. Então, assim, 13 anos de estudo, eu tenho o direito de cobrar pela minha consulta, porque eu invisto em mim, porque eu tenho qualidade técnica. Então, hoje, quando eu falo que o meu valor é X, as pessoas pagam, porque logo na terceira sessão elas já começam a ter resultado, porque eu estudo para isso. Mas eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. O Hélio sabe como eu sou muito
apaixonada, muito mesmo. Então, para mim, eu não sei viver sem a psicologia, sabe? E eu acho que ela também não viveria sem mim, não. É muito legal escutar você falando, viu, Dani? E assim, só para fechar o de concurso, Uhum. tem as carreiras militares, que são os melhores concursos que existem para psicólogo. Então, você sai da faculdade, você não precisa ter experiência, e você presta o concurso, por exemplo, para a aeronáutica, para a marinha e para o exército. E o salário inicial, se você passar, porque a avaliação deles é só cognitiva, é só o quanto você sabe, o quanto você lê um livro, o quanto você tem condições de responder uma pergunta do concurso. Então, esse concurso, você entra ganhando um salário de 12 mil reais para trabalhar meio expediente. Aí vale, né? Vamos combinar que aí vale, porque você trabalha de manhã e, sei lá, no consultório ou no hospital, você trabalhou de manhã ou à tarde e no outro turno você pode fazer consultório. Ah, então pode. É isso que eu ia perguntar. Então você pode depois ter seu horário flexível e atender quem Pode. Você só não pode atender quem é dependente dessas forças armadas que você tiver. Mas você pode atender particular, sem problema nenhum. Ah, legal, hein? É muito legal. Uhum. Meninas, perguntas? Eu falo pra caramba, tá? A faculdade? Ninguém. Não? Ou eu estou explicando muito bem ou está muito ruim. Acho que sim, acho que seria uma ótima professora. E Dani, assim, e você fez o estágio durante a faculdade? Ou como é que foi? Fiz. Eu comecei estudando em Manaus, eu fiz o primeiro e o segundo ano em Manaus, e aí, como eu falei para vocês, eu vivia viajando, aí a gente foi para o Rio de Janeiro. E eu fiz o terceiro, quarto e o quinto ano no Rio. Quando eu fui fazer estágio, que é normalmente no penúltimo ano, lá pelo quarto ano da faculdade, quarto e quinto tem estágio. Eu peguei um estágio que é o que mais tem depois que a gente está ali na faculdade, que é o de psicologia organizacional. É o campo que mais abre vaga para a gente no começo de carreira. Aí eu fui procurar no CIEE. Vocês sabem o que é o CIEE, né? Tem no Brasil inteiro. É o Centro Integrado Escola, Empresa-Escola. Isso, então, é um centro, é um lugar, é um órgão público, né, Hélio? Se eu não me engano, é um órgão público, né? Eu acho que é também. Ou ele tem incentivo. Uma coisa assim. Você vai lá, faz a inscrição na internet, aí fiz a minha inscrição, coloquei a faculdade que eu era, essas informações bobas, coloquei lá. Aí, um belo dia, recebi um telefonema, vai ter um processo seletivo. Fui a vários processos seletivos, fui negada em muitos deles, e um dia eu fui num processo seletivo que era para Infraero. E como eu sou muito apaixonada, eu falo as coisas assim, eu ganho todo mundo na fala, né? E aí eu cheguei lá e tal, ele falou, olha, é para trabalhar com... Eu falei, psicologia organizacional? Ele falou, não, é psicologia do trabalho. Quando ele falou isso, era a matéria que eu mais gostava na faculdade. Aí eu falei, puxa vida, é a matéria que eu mais gosto, isso na entrevista, aquela, né, bem exibida. E aí eu falei, é a matéria que eu mais gosto e tal. Poxa, eu estudo um teórico, que é o Christophe... Aí ele, quem é o teórico que você estuda? Eu falei, eu estudo o Christophe Dejoux. Inclusive eu fiz alguns trabalhos com base na teoria dele, na psicodinâmica do trabalho. Pronto. Na hora o cara se apaixonou por mim, eu por ele, a gente conversou um tempão, ganhei a vaga. E aí eu fiquei na Infraero, foi o meu primeiro estágio, eu fiquei na Infraero por 1 ano. E foi maravilhoso, porque lá eles tinham um centro, dentro da Infraero do Rio de Janeiro, tinha um local para os funcionários que era para evitar que eles tivessem estresse. Olha que top. Então, isso em 2006, início de 2006, porque eu formei em 2007, no meio de 2007. E aí já tinha, assim, era uma sala com cadeiras de shiatsu, de massagem, aí tinha musiquinha de água, sabe, essas coisas, assim, um telão maravilhoso, eles ficavam lá relaxando, e a gente fazia a anamnese desses pacientes, desses funcionários. Quando a gente aplicava o teste que um psicometrista fez,
E esse teste dava que ele estava com, sei lá, índice 2, que tinha uma escala de 3. Se ele tivesse com índice 2 de estresse, a gente já encaminhava ele para uma clínica, porque a Infraero não queria que ninguém trabalhasse estressado. Então, minha filha, ali, eu estava... ali nem pode, né? Nem pode. E eu entrei em êxtase nesse trabalho, eu amei. Fiz um trabalho, fui para um congresso em Maringá, levei um trabalho sobre esse trabalho. Foi fantástico. O Christophe Dejour veio ao Brasil nesse congresso em Maringá. Eu tenho o livro dele autografado, foto com ele tem os cabelos para cima, assim. Mas aí eu tirei um monte de foto. Ele é francês, né? Francês não liga muito com o cabelo. E aí tirei foto com ele. Então, assim, foi incrível. Depois desse estágio, eu consegui um outro estágio numa instituição pública, tipo um posto de saúde, que a gente fazia triagem para ver o grau, quem eram as pessoas que procuravam o serviço do CAPS. E aí, mas era um trabalho assim, a gente só ficava lá 2 horas, era voluntário, eu fui voluntária porque eu queria experimentar o que era psicologia social. Eu vi que era muito abandonado, assim, era um trabalho que eu realmente não estava pronta para fazer logo depois da faculdade. E aí foi isso, a época de estágio foi essa. Eu fui muito feliz nos meus estágios, muito feliz. Muito bom, muito legal, Dani. Meninas, tô achando vocês muito quietinhas, hein? Tá ruim demais, gente? Pelo amor de Deus. Pelo contrário, acho que tá muito legal até, hein? Não, legal, Dani. Aí, para você entrar no mercado de trabalho, então, foi de boa depois, então? Então, eu vou contar isso para vocês, mas vocês vão jurar que vocês nunca vão fazer isso. Pode até fazer, copia, que dá certo. Mas, assim, entendam que a gente não pode fazer isso, que é mentira, tá? Eu estou confessando para vocês. O que aconteceu comigo? Então não vou poder colocar no YouTube esse Não, pode colocar no YouTube, não tem problema. O que aconteceu? Quando eu terminei a faculdade, lembra que eu antecipei por causa do raio do concurso da aeronáutica? Eu passei no concurso, mas eu não consegui me classificar. Porque no ano que eu fiz o concurso, tinham 17 vagas. Olha quanta vaga para psicólogo. A aeronáutica é a instituição militar que mais contrata psicólogos, que mais pega psicólogo. Por quê? Porque trabalha com aviação. E a aviação é um campo muito farto para a gente. Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia está começando a aprovar uma nova área da psicologia que chama Psicologia da Aviação. Se ela conseguir regularizar essa área de atuação, vai ser a única psicologia, o único conselho no mundo que vai ter psicologia da aviação. O Brasil ele é muito pioneiro em muita coisa da psicologia. Ele só não é pioneiro. E aí, assim, vou falar isso de uma opinião pessoal, ele só não é mais pioneiro, ele só não avança mais com a psicologia, porque hoje a gente tem um grupo de profissionais dentro do Conselho Federal que eles atuam de forma política, eles não atuam de forma para o psicólogo, eles atuam por uma bandeira política, e isso não funciona. A gente está vendo que não funciona, mas, enfim, é uma escolha. Todo ano a gente pode votar, todo ano não, acho que a cada 4 anos a gente vota para escolher. Infelizmente, está nesse pé, mas, enfim. Então, aí eu consegui passar no concurso, foi muito bom, estudei muito, passei, mas eu não consegui a classificação. Aí eu falei, tem que ter um plano B, né? Não vou ficar sem trabalho, agora eu tenho que trabalhar. E até eu começar o curso de psicologia, os meus trabalhos, eles me pagavam muito pouco. Então, eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada para ganhar mais de, sei lá, R$1.500. Então, eu queria essa experiência, eu queria isso para mim, porque eu não estudei só para, sou psicóloga, eu queria mostrar que eu podia trabalhar com aquilo. E aí, me candidatei num monte de site. Eu nunca fui indicada por ninguém para lugar nenhum, nunca tive indicação. Eu sempre fui muito corajosa, assim, de meter a cara, mandar currículo, fazer um monte de coisa, ir lá, perguntar, pedir, eu peço tudo eu peço. Porque o não eu já tenho, se eu ganhar algum sim, tá ótimo, né? Então, o que eu fiz? Vi uma vaga que era para analista de RH. Vocês vão ver muito sobre isso.
analista de RH1, analista de RH2, o que faz essa pessoa? Essa pessoa recruta e seleciona profissionais para uma determinada empresa. Então, eles contratam a gente, porque a gente tem a técnica psicológica, a gente aprende isso na faculdade, e a gente vai, recebe um monte de currículo, bota a vaga no mercado, aí recebe um monte de currículo, aí seleciona aqueles que são mais adequados para aquela vaga, aí chama aquelas pessoas, liga para elas, elas vão lá, elas... Então, é para fazer isso, para selecionar, recrutar e selecionar essas pessoas para trabalhar. Então, pensa que isso já é uma coisa legal, porque você dá boas notícias, né, para as pessoas. Você dá boas notícias, ó, você conseguiu a vaga, olha, a gente vai te empregar, então é uma coisa muito legal. E aí, essa vaga estava lá, aí queria inglês fluente, espanhol, se possível, tinha que saber pacote Office, que é tudo do Office, né, Excel, Word, Axis, queria pacote Office, era inglês, espanhol, pacote Office, e que tivesse experiência em recrutamento e seleção. Aí eu olhei aquela vaga, aí eu falei, não tenho experiência em nada disso. Não sei fazer nada disso. Acabei de sair da faculdade, estudei para concurso, o que eu vou fazer? Entrei na vaga, copiei as coisas que eles queriam que a pessoa soubesse, colei no Word e mudei um pouco a contextualização das palavras. Eu só mudei algumas palavras, entenderam? Era o mesmo texto praticamente, mas eu mudei as palavras. Eu coloquei lá que eu sabia inglês, aquela, né? Não sabia nada, tinha inglês intermediário. Coloquei que eu sabia inglês, coloquei que eu sabia o espanhol, eu sabia pouco, e que eu tinha pacote Office. Aí tá, mandei o currículo. Não tinha nada daquilo, era tudo mentira, mas eu mandei. E aí, para minha sorte, me chamaram. E eu fui lá fazer entrevista, com a cara de pau, fui lá e fiz a entrevista, e eu falei, ela falou, você sabe inglês? Eu falei, olha, eu desenrolo o inglês, assim, eu não falo fluente, mas estou fazendo curso, super, não estava nada, mentira, não estava fazendo curso, eu estava ali querendo um emprego. E aí ela falou assim, então tá, então vamos fazer assim, é porque eventualmente a gente precisa contratar uma pessoa que fala inglês, aí se você tiver que contratar, você vai ter que falar com essa pessoa. Aí eu, tá bom. Aí eu saí, sabe onde era? Porque vocês são de São Paulo, mas vocês já devem ter ouvido falar no Instituto Oswaldo Cruz, que tem um castelinho com as duas coisinhas assim, verde. Era lá, era para trabalhar lá na fábrica de vacina da Fiocruz. Eu quase pirei quando eu entrei naquele lugar, porque era Oswaldo Cruz, cara, o maior sanitarista do planeta. Eu fiquei doida. E aí eu falei, eu tenho que trabalhar aqui, gente, pelo amor de Deus. E aí, quando eu atravessei a passarela para ir para o outro lado da Avenida Brasil, para pegar o ônibus para ir para casa, o telefone tocou, eu atendi. Ela disse, Dani, a vaga é sua. Eu quase enlouqueci, gente. Só que eu enlouqueci por 2 motivos. Feliz porque ia entrar e desesperada porque como é que eu ia fazer o trabalho que eu não conhecia? Não tinha como. Aí, quando foi na semana, eu liguei para um monte de amiga minha que já trabalhava, que já tinha feito isso. Perguntei como é que era, o que fazia, anotei tudo, fiz um caderno para isso. Na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, já me deram 8 vagas para fazer. E aí eu fui olhando o caderno, ligava para as minhas amigas, perguntava. Eu fui desenrolando, gente. Quando eu vi, fiquei 2 anos e meio lá. Foi maravilhoso. Aprendi muita coisa. Precisei contratar uma pessoa em inglês. Eles queriam um biólogo que conhecesse de direito internacional. Porque assim, em psicologia tem muito isso, em psicologia organizacional. A gente tem que encontrar pessoas que não existem às vezes. Porque o que acontece? Lá na Fiocruz, eles precisavam de um biólogo, porque eles vendem vacina para toda a África. Só que esse biólogo tinha que entender de direito internacional, porque ele validava os contratos das vacinas. Então, quando que você vai pensar que um biólogo vai estudar alguma coisa de direito internacional? A gente não pensa nisso, né? Mas para esse cargo precisava.
E eu entrevistei em inglês, gente, uma tragédia, mas eu entrevistei. Eu falava, escrevia, anotava, mas você entendeu? Do you understand? E a gente ia se virando ali. Eu sei que deu certo, contratei o biólogo, era um neozelandês, ele era da Nova Zelândia, né? E aí ele ficou trabalhando lá na Fiocruz, acho que está lá até hoje, enfim. E aí ele que fazia os contratos para mandar, porque a gente mandava vacina. O único lugar no mundo que faz vacina para febre amarela é a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Então, assim, tem um papel muito importante para o mundo da saúde, né? Então, eu trabalhei lá 2 anos. Esse foi meu primeiro emprego, minha estreia no mercado de trabalho. Ah, legal. E Dani, assim, pegando o gancho do inglês, você acha que para psicologia tem que saber uma segunda língua, assim, pelos materiais que você lê, ou é tudo mais traduzido já? Não, eu acho, assim, se vocês estiverem hoje com 48 anos, né? Eu estou aqui na Flórida com os meus filhos, eu vou ficar aqui até dezembro. E o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando para treinar, para falar, para ler. Como eu falei, eu sou muito corajosa, enxerida, metida besta, eu vou lá, falo com as pessoas, falo tudo errado, mas eu falo. O negócio é se comunicar. E aí eu acho que vocês devem investir. A psicologia, ela tem um ponto muito forte nos Estados Unidos e na França. Então, se vocês aprenderem, se vocês tiverem, assim, começarem um curso de psicologia, lembra disso. A Dani falou que é importante eu ter uma segunda e uma terceira língua, que seria o inglês, porque vocês vão ouvir muito falar em Aaron Beck e nos precursores dele, que são da área da terapia cognitiva comportamental, que é o Master Blaster do Brasil hoje, na verdade do mundo da psicologia, é a terapia cognitiva comportamental. E o francês, porque a França domina a teoria psicológica. Entende? Então, assim, é muito importante para vocês saberem essas 2 línguas. O francês eu leio um pouco, porque eu li muitos artigos do Christophe Dejour, que eu falei para vocês, ele é um teórico francês. Ele foi quem estudou a relação de suicídio no trabalho, porque na França tem muito suicídio no trabalho. Então, eu li bastante coisa em francês. Então, eu leio, eu já entendo um pouco. O inglês, eu tenho um pouco mais de domínio, né, por conta das leituras também, e a gente usa mais, a gente tem mais facilidade. Eu estou vivendo uma experiência aqui, e que eu achei legal a gente poder fazer esse encontro, Alinho, porque eu descobri o quê? E quando você faz um curso de psicologia no Brasil, se você quiser vir atuar como psicólogo nos Estados Unidos, você pode. Olha que show. Eu ia te perguntar isso, sabia? Pode. Desde que você fale o inglês fluente, e você faça uma habilitação de 2 anos aqui. É como se fosse um revalida de medicina. Aqui é o revalida de psicologia. Só que tem um detalhe. Porque, assim, no Brasil, a profissão mais almejada é a medicina, né? Aqui nos Estados Unidos não é a medicina. Por quê? Porque aí no Brasil, a medicina manda em tudo. Só a medicina emite receita, só a medicina que parece que manda em tudo. Aqui não. O fisioterapeuta cuida de fisioterapia, então ele faz prescrição, ele indica remédio, tudo. E o psicólogo aqui também. Então, aqui tem um outro tipo de atuação. E esses 2 anos são para colocar a gente no parâmetro, né, de atuação daqui. Então, você consegue, inclusive, abrir um consultório aqui. O consulado, a embaixada daqui, te dá um permit de trabalho quando você quer montar um consultório. Basta você ter um projeto. Então, é muito legal. Eu ia te perguntar isso mesmo, né? Eu ia pegar esse gancho, porque quando eu fui para fora, eu vi um tipo panfleto mesmo, assim, que estava colado, assim, psicólogo brasileiro, assim, sabe? Eu falei assim, ele deve ter vindo para cá e deve estar atendendo só brasileiro mesmo, assim. Mas agora eu não sei se o dele era legalizado, se ele estava lá... Fazendo o que não devia, né?
Então, mas ele pode sim, ele podia sim estar atendendo brasileiros pelo fato de falar português, mas ele tem a atuação de psicologia para qualquer pessoa. E aqui, por exemplo, se você solicita o green card, você casou com um americano, é brasileiro, casou com um americano, e aí você quer o permit do green card. Quem tem que emitir um laudo de sanidade mental é o psicólogo. Sabe quanto custa aqui um laudo de sanidade mental? $600. Nossa, caramba. $600. Aí, se vocês pegarem a lista de honorários, eles vão dizer que é R$200. Uhum. É um negócio assim que uma consulta aqui custa $600. Então, se você tem a possibilidade, como alguém disse que morou no México, né? A Bianca. A Bianca morou no México. Então, se ela um dia quiser morar em outro país, quiser vir para os Estados Unidos, ela pode atuar como psicóloga, desde que ela faça esse revalida de 2 anos. Entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa que eu descobri aqui depois que eu cheguei. Né? Então, e a psicologia hoje, aqui eu atuo, que é a psicologia clínica, ela me dá essa flexibilidade. Até começar a falar com vocês, eu estava atendendo meus pacientes. Uhum. E eu aqui consigo fazer, em média, em 2 dias de atendimento, eu consigo fazer $600. Porque o dinheiro do Brasil é menos, né? Eu recebo em reais aí, né? Os meus pacientes são brasileiros. Então, mesmo eu estando aqui resolvendo um problema, uma questão de família, porque eu estou acompanhando a minha filha, que vai ficar aqui, eu posso continuar trabalhando como psicóloga, porque eu atendo online e eu não deixei de ganhar dinheiro, eu não deixei de fazer o meu trabalho, de ter o meu tempo com o meu paciente, tudo normal. Tive um paciente que teve uma crise no sábado passado, sem ser esse que passou agora, né, o anterior, e por telefone, por WhatsApp, consegui controlar, mandei no hospital psiquiátrico, tomou remédio, falei com o psiquiatra por telefone. Então, assim, tem uma flexibilidade, uma facilidade da gente lidar com a atuação, né, na clínica. A clínica dá essa facilidade. E hoje, só para vocês entenderem, a minha consulta, falando de mercado, e aí anotem se vocês preferirem, né? A minha consulta custa R$200. Então, façam a conta. Se eu atender por dia 7 pacientes, 3 de manhã e 4 à tarde, 7 pacientes, eu consigo ganhar por dia R$1.400. Elinho, eu não sei essa conta aí, porque agora não vou conseguir fazer essa conta. Deixa eu ver aqui. Estou sem celular aqui agora. Só para vocês terem uma noção, tá? Então, 1.400 por dia. Atendi quantos pacientes? 7. Se eu atender todos os dias da semana, são 5 dias. Eu ganho 7.000 por semana. Uhum. Vocês estão me acompanhando? 7.000 por semana, são 4 semanas no mês. Se eu atender o mês todo, eu ganho 28.000. Vocês acham que o psicólogo vai morrer de fome? Não. Então, assim, se alguém disser para vocês, não faz psicologia não, faz medicina, ganha melhor. Gente, vocês não sabem o mercado da psicologia, né? Vocês podem começar ganhando um pouco menos, tem psicólogos que cobram um pouco mais. Eu me dou ao luxo até de atender pacientes que não pagam, pessoas que socialmente não podem pagar, e eu atendo de graça. Mas porque os outros pacientes pagam, e aí cobre a despesa daquele, entende? Então, eu acabo forçando os outros a ajudarem outras pessoas. Então, não deixa de ser um trabalho maravilhoso, assim. Por isso que eu falo muito apaixonada, né, pela psicologia. Mas porque... Eu acho muito legal, Dani, a gente falar abertamente sobre isso, assim, que realmente as pessoas, infelizmente, culturalmente no Brasil, é a medicina que vai dar, né, alguma coisa a mais. Uhum. Mas se vocês perceberem, meninas, o jeito que a Dani fala do trabalho dela, o tanto que ela estudou e como ela se posiciona, tem como dar errado, entendeu? Essa é a diferença do profissional.
Porque assim, ela tem o psicólogo e tem o psicólogo, tem o médico e tem o médico, tem o farmacêutico e tem o farmacêutico, tem o fisioterapeuta e tem o fisioterapeuta. Eu caí na armadilha de levar em consideração um assunto sobre esse quando eu era mais novo, né? Eu já comentei com vocês sobre educação física. Eu poderia ter sido um baita de um profissional, porque eu também gosto muito, a Dani também sabe, já conversou muito sobre isso, gosto muito da área, poderia ter, assim, virado o melhor cara do mundo, poderia sabe onde está trabalhando, entendeu? Então, assim, não existe isso. Não existe barreira, essa questão agora da tecnologia, até que eu ia perguntar para a Dani, tecnologia vai ajudar muito, porque vocês têm agora essa possibilidade de trabalhar online, atendimento online, né, que até agiliza, né, o tempo de atendimento. Às vezes você está em algum lugar, você quer atender alguém que está fora, dá certo. Então, assim, é algo muito legal, e a gente acha que a psicologia vai... A gente acha não, né? A gente está vendo que a psicologia vai crescer muito a demanda, né? É algo assim, que você percebe que está todo mundo meio em depressão, todo mundo em casa, esse negócio de rede social é um saco, e todo mundo... Até a gente só fica em rede social porque a gente trabalha em rede social. Mas eu me pego às vezes de saco cheio. A Natasha sabe, sim. Ela, mas você pode mexer mais no YouTube, no TikTok? Não, dá uns 3 dias aí, eu pego de novo. Então, eu não aguento. Eu sou muito assim também. E as pessoas caem nessa, não, tem que estar bonito, porque tá todo mundo bonito, tá todo mundo rico, tá todo mundo viajando, né? A gente cai nessa. Então, assim, a demanda por psicologia vai ser muito grande, já é muito grande. Mas aí a questão é de quem gosta, quem vai fazer o que a Dani fez, estudar o tanto que ela estudou, e quem vai se posicionar como ela se posiciona, e quem vai vender do jeito que ela vende o trabalho dela. É muito difícil quem gosta tanto assim. Só que quem gosta se posiciona bem. E eu acho legal, por exemplo, quando vocês vão entrevistar outros profissionais, né? Que caiu lá na caixinha de vocês de profissões possíveis. Realmente ouçam o profissional. E hoje eu não saberia viver com outra coisa que não fosse a psicologia, porque eu realmente amo o que eu faço. E eu acho que eu tenho sucesso, e eu considero sucesso, não os 28 mil ou 35 mil que caem na conta, não é isso. Mas o meu sucesso hoje é todos os dias acordar e saber que eu sou muito... Eu tenho uma pegada muito humana, muito de acreditar no ser humano, de achar que é possível, lógico, tem pessoas que não vão ter jeito, né? Mas, assim, quando eu vou contar uma história rápida para vocês, que eu acho que é uma história de impacto, mas que prova para vocês o quanto a psicologia é formidável. Um dia eu estava no consultório, bateu um rapaz, ele tinha marcado a consulta, um rapaz não, um homem já, mais velho. E aí ele entrou e tal, eu me apresentei, e a gente tem uma sequência, que faz uma anamnese e tal, nananã. E aí eu perguntei, o que traz você aqui hoje? Ele falou, eu sou pedófilo. E bateu, me deu sabe aquele friozinho assim que dá na barriga, que você fala assim? Eu imagino. Me deu agora, imagina. Então, imagina eu de frente para ele. E aí eu sou pedófilo, e aí ele me contou, eu vou resumir. Ele foi descoberto pela esposa com uma criança. Não vou entrar em detalhes porque é muito chocante, tá? Acho que não precisa. Então, ele foi flagrado com a criança pela esposa, e ele era de uma instituição evangélica, e ele era o congregador das crianças. Gente, isso é comportamento humano, não tem jeito. Ser humano é assim, ele surpreende. Outro dia eu vi assistam, vocês vão amar, a menina lá que esquartejou o marido, aquela lá da Yoki. A Matsunaga. Uhum. É espetacular assistir aquilo. Como psicólogo, o olhar de um psicólogo para aquilo é espetacular você ver um negócio daquele. Enfim, não espetacular o que ela fez, vocês entenderam, né? E aí o que acontece? Ele chegou para mim e falou, minha esposa me flagrou e tal, com a situação XYZ, e aí ela me obrigou a me tratar e a fazer a castração química. Se eu não fizer, ela vai me denunciar na igreja e na polícia. Aí eu fui a São Paulo.
procurar um endócrino que fizesse a castração. Porque se ele fizesse, isso foi em Manaus, tá, gente? Porque se ele fizesse em Manaus, aquilo podia correr ali. Então ele foi a São Paulo, porque ninguém conhece ele, ninguém ia passar essa situação adiante. Pois bem, aí o endócrino falou, ó, eu faço a castração, mas você tem que ter, no mínimo, 6 meses de atendimento com o psicólogo, e ele tem que emitir um laudo dizendo que você está apto para a castração. Olha o grau da minha responsabilidade naquele momento. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que entender por que aquele homem chegou naquela condição humana, eu tinha que tentar mostrar para ele o porquê, convencê-lo, porque ele estava convencido, mas era por ameaça da mulher, né? Mas convencê-lo de que, de fato, a opção mais viável seria a castração e ele ficar bem. Porque ele tem direito à vida, tem direito a ficar bem, até porque ele estava procurando uma cura ali, uma arrumação da bagunça que estava nele. E ele passou 8 meses comigo. Ele nem ficou os 6, ele ficou 8. Eu dei o laudo, ele foi, fez a castração. Vocês sabem como é que funciona a castração? Não. A castração química é a retirada total do hormônio masculino do corpo. Nossa. O homem vive sem hormônio masculino. Então caem todos os pelos, ele fica que nem aquela pessoa que tem aquela doença que não tem pelo nenhum, cai até o pelo dos cílios. Então é muito invasivo. Então, a pessoa tem que estar pronta psicologicamente para essa mudança. Então, ele fez, e até onde eu soube, isso já tem um tempo, ele estava bem. Mas aí o que eu descobri? Que esse homem foi estuprado dos 3 anos de idade até os 15, por um tio que era doente mental. Então, a relação para ele, o sexo tinha a ver, o prazer tinha a ver com a imagem infantil. Porque ele foi instrumento para alguém, então ele tinha que ter um instrumento para ele. Ele só estava repetindo o comportamento. Só. Ele só repetiu o que ele aprendeu, gente. Nossa, ele não estava endemoniado, ele não tinha nenhum problema que a igreja ia tirar, nada. É. E ele fazia isso às escondidas, porque isso é proibido. Então, assim, pode ser que tenham pedófilos que sejam completamente psicopatas de fato, mas esse não era. E ele merecia saúde mental. Entendeu? Então, assim, para mim, eu sei que isso é um pouco chocante, mas para mim, como profissional, eu acho maravilhoso eu poder olhar para uma pessoa, ver que ela tem uma dor insuportável e amenizar aquela dor e trazer um pouco de conforto e trazer para ela qualidade de vida e fazê-la viver, porque todos nós merecemos ser felizes. Todos nós. Um bandido, eu acredito muito nisso. Então, acho que por acreditar nesse viés humano, eu tenho esse sucesso, digamos assim. E depois que ele acabou o processo comigo, ele me indicou um monte de paciente. Ah, vai lá com a Dani. Eu sou a Dani, né? Ninguém me respeita, ninguém me chama pelo nome. É Dani. Então, vai lá com a Dani. Tem gente que me chama de Dona Dani. Não combina, né? Porque Dani é informal e o Dona é formal. Aí me chamam de Dona Dani. Eu acho engraçado até. Então, assim, eu acho que é muito... o sucesso tem muito a ver com essa entrega, esse amor que você tem por aquilo que você faz. Então, quando vocês forem conversar com os profissionais, observem, né? Não pensem só na questão do dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência daquilo que você faz bem feito, daquilo que você faz com vontade, com tesão. Eu acordei, vou lá para a empresa, vou treinar pessoas, É isso que faz a gente ser bom em alguma coisa, né? É a vontade de ver feito. A Dani falando desse amor pelo trabalho, eu até falei que eu acho que com a Bianca outro dia, que a gente, geralmente, quando a gente vai escolher alguma coisa, a gente tenta escolher algo que não nos dê problemas. Uhum. Isso nos traz mais problemas, né? Porque a vida é cheia de problemas. Então, a gente tem que escolher um problema que a gente queira resolver. Exatamente. A vida é resolvendo os problemas. Então, a Dani é uma pessoa que, com certeza, ama... Por isso que eu falo assim, trabalho, eu amo o trabalho, é isso. Vai acordar, ela sabe que ela vai resolver aquilo. Então, e aí eu estudo, acho que eu me dedico muito, estudo muito, porque eu quero ter condições de resolver mais problemas. Uhum. A gente, de olhar para as pessoas,
Às vezes a pessoa chega e fala, fulano de tal, nossa, eu não aguento e tal. Aí eu fico quieta. Ai, tu não acha, Dani? Não, não acho. Ai, por quê? Aí eu falo, gente, vocês têm que parar para olhar a vida pregressa dessa pessoa. Ela foi constituída em tal situação. Por isso que é bom, entendeu? Aquilo que eu falei para vocês sobre antropologia, sobre sociologia, entender a cultura daquelas pessoas. Aí eu conto, aí eu falo, aí a pessoa, até me senti mal agora. Realmente, né? Porque as pessoas não param para pensar nisso, mas nós, psicólogos, a gente precisa. Nós somos ferramenta de transformação humana. E a gente tem que fazer isso bem feito, tem que fazer isso com vontade. Então, assim, se vocês têm dúvida, escolha a psicologia, aquela mentira. Não. Se vocês têm dúvida, peguem um relatóriozinho de vocês, leiam. Aquilo ali é para ser lido, é para ser consumido, é para voltar com o Elinho, tirar dúvida. Hélio, essa parte aqui, assim, o que isso quer dizer? Né? Porque vocês não são obrigadas a entender aquele relatório de cabo a rabo, não. Mas, assim, fazer uma nova tradução daquelas palavras e ver se, eu adoro arte, eu adoro fazer coisas desse gênero. Cara, vai pintar, de repente vai ser um excelente pintor, vai ser, sabe, do que ir trabalhar dentro de um escritório de gravata, achando que está bem, e não está infeliz. Porque a gente, o trabalho, Freud disse o seguinte, ele dizia que o amor verdadeiro era o trabalho. E olha que lindo isso. Por que ele dizia que o amor verdadeiro era o trabalho? O velho deve conhecer isso já. Porque o trabalho é o único objeto, que é a única coisa, que você deposita toda a sua energia e te dá um resultado. Porque se você amar um cara lindão, bonitão assim, que nem o Hélio, você ama o cara, você joga toda a sua expectativa, mas ele pode não responder à altura. Agora, no trabalho, não. Se você joga toda a sua energia no trabalho, o trabalho te devolve o quê? O resultado daquela energia que você depositou. Então, ele dizia que o verdadeiro amor é o amor pelo trabalho. Por isso que ele foi o grande criador da psicanálise, que hoje não serve lá para tantas coisas assim, porque a gente mudou muito como cultura, como civilização, mas é a base de muita coisa. Vocês vão ver na faculdade. A psicanálise é a base de tudo, é pano de fundo para tudo, né, Hélio? Quando a gente estuda psicanálise. É maravilhoso. Então, quando pensarem na escolha de vocês, pensem onde vocês querem depositar todo o amor de vocês, toda a energia, para que essa energia volte, né, transformada com algo belo, com algo significativo, porque nós não somos só essas pessoas andantes no mundo. Nós somos o complemento de uma civilização que compõe um planeta. Então, quando a gente joga o bom nisso, não tem como vir nada ruim para a gente. Então, espero que eu tenha ajudado vocês, que a minha fala tenha sido, tenha confortado o coração de vocês, para vocês terem uma escolha acertada, ainda que não seja na psicologia, mas que seja naquilo que vocês de fato querem para a vida de vocês, ver transformado, ver diferente. Então, é muito importante. Nossa, muito bom, Dani. Muito legal, foi uma aula. Alguém quer aproveitar e tirar alguma dúvida? Fazer algum comentário? Eu queria perguntar uma coisa. Pergunte, Lívia. Como você lida assim com o seu emocional? Porque, tipo, eu sou uma pessoa que absorvo bastante o que eu escuto. E eu tenho medo, assim, de não conseguir lidar bem com os problemas das pessoas e isso afetar a minha vida, sabe? Muito boa a tua pergunta, Lívia. O psicólogo faz terapia. Ele precisa fazer terapia. No começo, a gente mistura, assim, a gente sente, a gente acaba trazendo um pouco para a gente. Um bom psicólogo, ele tem que ter empatia. E quem tem empatia sente a dor do outro. Então, é normal, né? Vocês todas devem ter um pouco isso.
de ouvir o colega e, caraca, dói em vocês que nem está doendo na pessoa, às vezes dói até mais, né? Mas, assim, com a técnica, na hora que a gente estuda na faculdade, o professor, ele ensina para a gente. Porque, assim, a gente chama de inteligência emocional hoje, a gente fala muito em inteligência emocional, que é o quê? É você ouvir, mas isso é do outro, não é seu. Então, a gente, aos poucos, aprende a separar. Não é do dia para a noite, você leva aí um tempinho. Eu acho que eu passei, assim, uns 4, 6 meses na clínica, sentindo, e depois eu fui entendendo que eu tinha que afastar, porque eu fazia terapia. E aí eu ia afastando. Eu faço terapia até hoje. Então, às vezes tem problemas, tem situações que são muito difíceis. Na época da faculdade, eu atendi um garotinho de 3 anos e meus filhos eram pequenos. Lembra que eu falei que eu já fiz faculdade casada com os meus 2 filhos e tal? E um garotinho de 3 anos tinha suspeita de que ele havia sido estuprado pelo vizinho. E aí ele estava lá na faculdade, na clínica modelo lá nossa. E um belo dia tinha uma tartaruga enorme de plástico, assim, no meio da sala de criança. Aí ele entrou na tartaruga e ele me chamava de Dona Raposa. Ele entrou na tartaruga e falou, a gente está passeando no parque e tal, coisa de criança mesmo, bem lúdico. Aí a gente está no parque, o parque está muito verde e tal, nananã. Aí ele, Dona Raposa, eu quero papel e lápis, eu quero desenhar. Aí eu dei papel por baixo do negócio lá e ele desenhou. Quando ele saiu, tinha um desenho. Na verdade, tinham 2 desenhos. 2 folhas diferentes, né? Um desenho em cada folha. Aí a gente sentou na mesinha lá e aí ele falou assim, olha aqui, eu fiz o desenho, o seu tartaruga fez o desenho. Aí eu falei, porque eles falam às vezes na terceira pessoa, né? Como se eles não fossem eles, né? Aí eu falei, que lindo! E o que está aqui? Como era um desenho embaçado, ele falou assim, aqui é o negócio do xixi. E aqui é onde sai o cocô. Ele colocou um pênis desenhado, encostando num bumbum. Aí eu falei, caraca. E na outra folha, ele desenhou uma boca grandona e desenhou um pênis. Então, para mim, estava muito claro. Gente, sem mentira nenhuma, eu peguei ele e eu chorei, eu acho que uns 5 minutos ali agarrado com aquele garoto. Então, para mim, foi muito difícil aquilo. Eu sempre conto isso porque foi muito traumático, foi muito difícil entender que um ser humano faz isso com uma criança de 3 anos e tal. Mas, assim, por que eu senti tanto? Porque eu tinha um filho pequeno e eu fiquei com medo daquilo, né? Porque assusta a gente. Então, assim, depois aí a minha professora chegou, Dani, eu entendo perfeitamente a sua atitude, como que você ficou, mas você assustou a criança. Eu tinha assustado o pobre do neném. Eu assustei você assustou a criança. Isso serve para vocês entenderem que a gente não pode misturar emoção. Nessas horas a gente entende que sente, mas tem que ser frio e tal. Conclusão, tive que fazer um relatório, a minha professora assinou, a gente mandou para a comarca lá do negócio lá da justiça, que a mãe tinha ido por conta desse lance da justiça, e o cara foi preso. O vizinho foi preso, porque ela saía para trabalhar, para fazer faxina, e deixava o neném com ele. Nossa, devem ter tantas histórias assim, né? Infelizmente. Muitas. Então, assim, aos pouquinhos, sabe, Lívia, a gente vai treinando, a gente vai aprendendo, e a gente percebe, com o tempo, que quanto mais firmes nós somos, mais a gente ajuda o paciente. Eu choro, às vezes, nas consultas, meu olho enche de lágrimas, e aí eu, desculpa. Não, tudo bem, doutora. Aí eu, não, desculpa, meu amor, mas é porque eu não tenho como não sentir, mas eu me recomponho e continuo a sessão, e aí o paciente vai se... Então, é treino mesmo, entende? E isso, com o tempo, você consegue. Isso não é uma coisa que vai deixar você abalada, vai deixar você, eu nunca vou conseguir. Não, consegue, a gente consegue, com o tempo. Mais alguém? A Bianca, né? A Bianca ia falar alguma coisa também? Pode falar, Bianca. Quase a mesma coisa da Lívia, era sobre como você
separar mesmo o que vocês trazem, né, da sua vida pessoal. Na faculdade foi um pouco difícil, porque quando a gente aprende os teóricos, a gente começa a ver tudo em casa. E aí dá vontade de bater no marido, dá vontade de fugir com as crianças, mas assim, tudo se arruma depois, entende? Assim, a gente tem que tentar não levar tanto as coisas a ferro e fogo. Tem que tentar olhar para as coisas e pensar que cada um tem um processo, cada um tem uma forma, para poder a gente conseguir ficar bem ali, tranquilo. Mas é um pouco também isso, né? É um treino mesmo. É muito legal a parte de desenvolvimento. Desenvolvimento humano é uma matéria que tem 3 módulos. É o infantil, o de adolescente e o adulto. E no infantil é muito legal, porque a gente aprende por que as crianças falam em terceira pessoa, quando que constitui o ego delas, é muito legal. Então, assim, é muito rico, o curso é muito rico. Vocês vão amar o curso de psicologia. É muito legal mesmo. Isa, Débora, Giovana, querem perguntar alguma coisa? Não? Não? Bianca, Lívia, mais alguma coisa? Gente, caso vocês tenham alguma dúvida a mais, queiram perguntar depois, vocês podem seguir a Dani no Instagram e sigam também a Que Carreira Brasília, porque além de tudo, a Dani é empreendedora, né? Ela é dona da Que Carreira lá de Brasília. Então, assim, sigam ela também lá, que ela também posta bastante coisa bacana. Ela tem o Insta da clínica, né, Dani, também? Do consultório. Consultório também. Então, caso vocês queiram perguntar alguma coisa depois, fiquem à vontade, tá? Podem chamar. Tá bom, e Dani, obrigado mesmo. Foi Imagina. muito bacana conversar com você. Você aí nos Estados Unidos. Muito obrigado pelo seu tempo. Imagina. Foi uma aula mesmo, é muito bacana conversar com você. Tava com saudade já de falar com você, de conversar. O meu marido diz que eu sou um furacão. Você é um furacão, chega, faz uma bagunça, depois vai embora, fica todo mundo assim, ó. O que aconteceu? Mas ele fala que eu sou assim para arrumar casa, eu sou assim para tudo, para fazer comida. Legal. Aí ele brinca assim. Não, bacana. Eu espero que as meninas tenham gostado também. E eu posso tirar um printzinho da tela aqui também? Claro. Todo mundo. Vamos lá, sorriso todo mundo, hein? 1, 2, 3 e... Muito bom. Ótimo. Obrigado mais uma vez, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Um beijo carinhoso. E lembrem de se apaixonarem por aquilo que fazem, tá bom? É isso aí. Tchau, tchau, gente. Até mais. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.